Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, depois de décadas no PT, quebrou hoje o silêncio diante do juiz Sérgio Moro. Sem meias palavras, o antigo braço direito de Lula acusou o ex-presidente. Ele tinha um pacto de sangue com a Odebrecht e recebeu um pacote de propinas que incluía o terreno do Instituto Lula, o sítio em Atibaia, palestras com cachê de R$200 mil cada uma e 150 milhões de reais para campanhas do ex-presidente. Tudo dinheiro de corrupção em contratos superfaturados com empresas públicas. Palocci afirma que Dilma sabia e compactuava com o esquema criminoso e que ele e Lula tentaram atrapalhar as investigações da Força-Tarefa da Lava Jato. Bem, nós vamos então a Curitiba, onde está o repórter Marcelo Rocha. Neste momento, o Marcelo tem os detalhes de toda essa história. Olá, Marcelo, boa noite. Boa noite, Heraldo. O ex-ministro Antônio Palocci falou por cerca de 2 horas ao juiz Sérgio Moro. Nessa ação, além de Palocci, são réus o ex-presidente Lula e outras 6 pessoas. A ação apura se a Odebrecht pagou propina de R$12 milhões ao ex-presidente Lula por meio da compra do terreno onde seria construída a sede do Instituto Lula e também por meio do apartamento vizinho ao que Lula mora em São Bernardo do Campo. Mas no depoimento, Palocci foi questionado sobre outros assuntos e respondeu a todas as perguntas. Palocci está preso desde setembro do ano passado, mas em junho deste ano, em uma outra ação da Lava Jato, foi condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Nessa ação específica, o Ministério Público Federal acusou Palocci de ter intermediado pagamentos no exterior de US$10 milhões ao casal de marqueteiros Mônica Moura e João Santana, responsáveis por campanhas presidenciais de Lula e Dilma. Palocci também é apontado como o italiano em uma planilha do Departamento de Operações Estruturadas, conhecido como setor de propinas da Odebrecht. Hoje, depois do depoimento ao juiz Sérgio Moro, Antônio Palocci foi levado de volta à carceragem da Polícia Federal aqui mesmo em Curitiba, onde segue preso. Renata, Heraldo. Marcelo Rocha trazendo ao vivo de Curitiba novos detalhes sobre o depoimento de hoje do ex-ministro Antônio Palocci. E Palocci confirmou que são verdadeiras as denúncias de pagamento de vantagens indevidas em forma de doação de campanha e benefícios pessoais nos governos Lula e Dilma. Senhor Palocci, eu vou fazer uma inquirição mais restrita aqui, objeto dessa acusação específica. Há uma referência na acusação de que a Odebrecht teria adquirido esse imóvel na rua Haberbeck Brandão, isso em 2010, para utilização pelo Instituto Lula. O senhor participou de alguma maneira desses fatos? Os fatos narrados nela são verdadeiros. Eu diria apenas que os fatos narrados nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior. Certo. Do relacionamento da empresa em questão, da Odebrecht, com o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de Caixa 1, Caixa 2, e esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. O ex-ministro disse que a relação dos governos de Lula e Dilma com a Odebrecht era intensa e gerou doações ilegais para campanhas eleitorais. A Odebrecht, em particular, tinha uma relação fluida com o governo em todos os aspectos. Diria, partindo dos aspectos de realização de projetos, assim como participação em campanhas. Certo. As participações em campanhas se davam de todas as maneiras, a maior parte com Caixa 1, mas o Caixa 1 muitas vezes originário de atitudes e de contratos ilícitos. Então, o senhor pode exemplificar, assim, contatos ilícitos que eventualmente geraram créditos? Há diversos, os da Petrobras quase todos geraram crédito. Mas o senhor tinha conhecimento disso? Tinha. O ex-ministro disse que quando Dilma Rousseff foi eleita, os representantes da Odebrecht ficaram tensos porque não tinham um bom relacionamento com a ex-presidente. Esse relacionamento sempre foi fluido e foi na base de confiança.
eu nunca tive, até final do ano de 2010, nenhum valor estabelecido com o Marcelo Odebrecht. Nunca tive. Porque tudo que eu pedi, eles atendiam. Sim. É lógico que eu também não pedia coisas absurdas. Eram coisas relativas ao relacionamento, não lícito, mas ao relacionamento de uma grande empresa com um governo. Mas eles nunca recusaram, então eu não tinha valores estabelecidos com o Marcelo Odebrecht. Em 2010 ocorreu uma coisa estranha, porque a empresa do Odebrecht se mostrou muito tensa com a posse da presidente Dilma. E uma tensão que eu diria desproporcional, uma tensão muito grande. Então, quando a presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... Mas o senhor estava presente? Não estava presente. Porque eu sei disso, porque no dia seguinte de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. O ex-ministro disse que Lula contou a ele que havia combinado com Emílio Odebrecht repasses de dinheiro lícito e ilícito da Odebrecht. Eu falei, Marcelo, eu não gosto dessa ideia de conta corrente, eu acho que nunca foi assim. Não sei porque vocês reservaram 300 milhões. Aí o que acontece? Eu volto ao presidente Lula, falei, presidente Lula, acho melhor a gente esquecer essa ideia de conta corrente. A empresa sempre contribuiu conosco, nunca houve dificuldades em relação a essa contribuição. Eu acho que estabelecer esse tipo de relação não é adequado. Ele falou, vamos ver, tal. Dias depois, o doutor Emílio volta ao presidente Lula, isso aí numa reunião no dia 30 de dezembro de 2010. Nessa reunião, o presidente Lula leva a presidente Dilma, a presidente eleita, para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Odebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos, lícitos e ilícitos. Não, o senhor estava nessa reunião? Não estava nessa reunião. O presidente Lula, no dia seguinte, me chama de novo. Eu não era do governo nessa época, eu era deputado. Mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma, que acabava de ter sido eleita. Então o presidente Lula me chama de novo e fala, olha, o Emílio veio, tivemos uma ótima reunião e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário. Palocci descreveu a atuação da ex-presidente Dilma Rousseff para compensar a Odebrecht pela perda da licitação de aeroportos. Na primeira leva de privatizações, onde foi privatizado o aeroporto de Guarulhos, de Campinas, Viracopos e de Brasília, a Odebrecht foi perdedora no processo, ela perdeu os 3. Eu fui a presidente Dilma, ela disse para que eles deviam ficar calmos, que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto. Aí eles retiraram o recurso que eles tinham na ANAC e foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulhos, no Galeão, no Rio de Janeiro. Como foram beneficiados? Houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de Cumbica de participar do aeroporto do Galeão, em condições livres. E isso foi colocado por solicitação da Odebrecht, então? Foi colocado por solicitação da Odebrecht. Palocci disse que o negócio com terreno para o Instituto Lula seria uma fratura exposta e que Lula pediu que ele conversasse com dona Marisa para convencê-la a desistir do negócio. Vá lá e me ajude a convencer a dona Marisa, de que esse prédio é inadequado, a compra foi inadequada, porque se eu fizer isso, ela vai ficar brava comigo, porque ela fala que eu não cuido disso e tal. Se você fizer, ela vai entender melhor, porque ela gosta de você, ela te entende e tal. Eu fui lá achando que ia ter uma discussão, uma briga com a dona Marisa, mas na verdade tive uma briga com o Dr. Bunlai e o Dr. Roberto Teixeira, que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal. E acho aqui, doutor, que do ponto de vista deles, que são homens de negócio, era normal. Entende?
Não estou aqui criticando as pessoas, não. No conjunto, considerando a pessoa do presidente Lula, o governo, o Odebrecht, o Instituto Lula, aquilo era uma fratura exposta, era um convite à investigação. Né? E como é que as coisas... Aí a reunião andou mal, foi muito ruim, mas a dona Marisa, eu quero ser honesto com o senhor, não fez nenhuma exigência, ela concordou na hora e achou que devia dispensar esse prédio. Por isso esse prédio foi dispensado. O ex-ministro reconheceu que ele era o italiano na planilha de propina da Odebrecht. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o doutor Emílio, mas não sei porque ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e Itália que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim, pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. Mais adiante, no depoimento, Antônio Palocci fez questão de repetir o que tinha falado sobre presentes e pagamentos que Lula recebia da Odebrecht. Ele admitiu que palestras do ex-presidente Lula eram usadas como forma para receber os agrados. Foi o que eu expliquei para Sua Excelência, o juiz Sérgio Moro, agora, há poucos minutos. O Emílio abordou, no final de 2010... Não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a R$200 mil, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. E envolvia uma reserva de R$300 milhões. Certo. O presidente Lula me procurou, eu ficaria surpreso também, eu não estranhei a surpresa do presidente, mas ele não mandou eu brigar com o Odebrecht, ele mandou eu recolher os valores. Correto. Só para lembrar, essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebrecht, o senhor não estava presente? Não. Certo. Eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula na manhã seguinte. Palocci disse que ele e Lula discutiram maneiras de criar obstáculos para a Lava Jato. O senhor mencionou, numa sua resposta, tentei ajudar a que não andassem as investigações da Operação Lava Jato, juntamente com o ex-presidente? Sim. Em algumas oportunidades, eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas, no sentido de buscar, vamos dizer, criar obstáculos à evolução. E uma correção. Diferentemente do que dissemos na abertura do Jornal Nacional, o montante de dinheiro para as campanhas de Lula não foi de R$150 milhões, mas sim R$300 milhões, como vocês ouviram na boca de Palocci nas gravações que acabamos de mostrar. Bem, o advogado de Lula negou todas as declarações do ex-ministro Antônio Palocci. Não há vantagem devida, não há qualquer relação com contratos firmados com a Petrobras. A denúncia ela é uma pura ficção e os depoimentos prestados hoje não contribuem para nada. O doutor Emílio Odebrecht prestou depoimento aqui há poucos dias e disse que jamais tratou com o presidente Lula de qualquer valor, de qualquer vantagem indevida. O depoimento de Emílio foi prestado com compromisso de verdade e colide frontalmente com o depoimento hoje prestado pelo ex-ministro Palocci na condição de co-réu. O ex-presidente Lula virá aqui no dia 13, vai mais uma vez demonstrar a improcedência da acusação que foi feita, como já foi esclarecido, esteve uma única vez no imóvel e descartou de pronto qualquer interesse. Na verdade, a diretoria do Instituto Lula verificou que ele não era apropriado para a destinação que se buscava. A defesa de Lula afirmou ainda que Palocci está preso e sob pressão e negocia com o Ministério Público um acordo de delação que exige que se justifiquem acusações falsas e sem provas contra Lula.
Segundo a defesa do ex-presidente, Palocci compareceu pronto para emitir frases e expressões de efeito, como o pacto de sangue. Todos os demais citados sempre negaram envolvimento nas irregularidades. Quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... O senhor estava presente? Não, não estava presente. Por que eu sei disso? Porque no dia seguinte, de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. O ex-ministro reconheceu que ele era o italiano na planilha de propina da Odebrecht. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, ele diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o doutor Emílio, mas não sei por que ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e Itália que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim. Pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele.